Maravilhoso. Eu quero falar a frase que me tocou e eu queria que você falasse. Saia do barco. Aqui, poderoso. Eu queria falar. Que aí você fala da passagem. E aí eu queria transmitir um pouco isso aqui pro Lucas, porque assim, você entra e você vê lá escrito, saia do barco. E aí o pastor Ezequiel vai falar da passagem de Pedro, e aí transfere para todos que estão em casa o significado de você sair do barco. Ok. Pode ficar à vontade, pastor. Vamos lá. É interessante essa passagem porque assim, Pedro já estava conhecendo Jesus, já estava andando com Jesus, e teve uma primeira tempestade. E nessa primeira Jesus estava no barco, só que Jesus estava dormindo. E os discípulos acordaram Jesus falando, o senhor não se importa que a gente, que pereçamos? Não se importa com a gente? Aí Jesus fala, homem de pouca fé. Ele manda o mar se calar, se acalmar e os ventos calarem, né? Então tem vozes na tempestade, né? Sim. Você vai perceber que tem problemas que vêm, parece que vem com vozes na nossa vida. Não é à toa se calar. Por que não falou apenas aquietar? Né? Diz pro mar aquietar, mas a tempestade, né? Para se calar, né? Então essa é a primeira tempestade. Ok, eles aprenderam. Qual era o ensinamento? Somos amados por Deus. Ok. Mais pra frente vem a segunda tempestade. E nessa segunda tempestade, Jesus não tá mais dentro do barco. Você vê que Deus vai treinando níveis. Qual era o primeiro treinamento? Não é barco que te protege. Entendeu? É o Senhor que protege. Eu estou aqui. Não tem mais. É isso que ele tinha dito na primeira. Mas na segunda, Jesus não estava. E agora? É o teste número 2. Lembra do ciclo? Desafios maiores virão. Sim. Ok? Mas aí você tem que ficar com o que você aprendeu. Qual é o ensinamento da tempestade anterior? É que é o seguinte, né? Ele se importa com você. Ok. A tempestade está aí. Agora Jesus não está no barco. Tem uma tempestade. Aí Jesus vem andando sobre as águas. E aí andando sobre as águas, os discípulos olham o que era a solução, eles olham como problema. Você vê que a nossa vida está nisso. Eles falam, é um fantasma. Chama Jesus de um fantasma. Jesus fala, calma, homem pequena fé, sou eu. Então preste atenção. Mas um ponto é que a gente às vezes olha para a solução achando que ela é um problema. Jesus era a solução, mas eles iam como fantasma. Nas nossas épocas, que caíam mais do que hoje energia, a gente acendia uma vela, né? A gente sabia onde estava tudo dentro de casa. O pedaço de vela e o fósforo na época. Minha época antiga era assim. A gente com o olho, sem ver nada, tateando, ia lá no armário, pegava e acendia e funcionava. Tinha uma brincadeira. A gente era criança, colocava a mão na frente da luz e formava uma sombra assustadora. E eu era criança, me assustavam assim. Eu assustava outras pessoas assim também. Mas isso também é um princípio da nossa vida. Quando a gente coloca a mão na frente da luz, a gente confunde, né? Então a luz é o Senhor. Às vezes a gente entra na frente e isso se torna um gigante maior do que é. E aquilo que na verdade não é nada pra gente vir um problema. Ou que a luz que é a solução, mas agora eu tô vendo como um problema. Entendeu? A iluminação que vinha daquela vela. Então eles olham para Jesus, aquela situação é exatamente essa. E eles olham e vê e falam, é um fantasma. E aí Jesus fala que não é ele e chega perto do barco. Aí Pedro diz, que entra esse contexto, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor sobre as águas. Aí Jesus então disse para Pedro ir. E ele foi andando. É o episódio que você já viu talvez no filme, que ele tá andando sobre as águas, ele duvida, olha para a tempestade, ele afunda, prontamente Jesus pega e o levanta e o leva de volta no meio da tempestade, o leva de volta para dentro do barco, coloca dentro do barco, e quando ele e Jesus entram dentro do barco, Pedro e Jesus, a tempestade acalma. Tudo isso aconteceu com tempestade rolando. E aí qual é a moral da história? A grande questão é a seguinte, eu não sei se esse é o contexto, mas que você estava perguntando, se não fosse, você me complementa. Mas aí a questão é, só Pedro pediu para sair do barco. Entendeu? Os outros discípulos não pediram. Eles estavam errados? Não. Eu gosto de falar que não foi Jesus que mandou Pedro andar sobre as águas, ou pelo menos que convidou Pedro a andar sobre as águas. Foi ideia dele, ele inventou aquilo. Se é o Senhor que eu vá. Jesus autorizou. Eu falo que difere sonho de fantasia é quando você tem uma palavra de Jesus. Eu posso sair por aí fazendo um monte de coisa, mas se é uma palavra de Deus não vai dar certo. Por exemplo, esse podcast aqui, por que ele já deu certo e vai continuando a dar certo? Porque tem uma palavra de Deus para isso. Quando tem uma palavra, acontece. Quando não tem, não é sonho, é fantasia. E não vai acontecer. Entende? Então Pedro pede para andar sobre as águas. Mas é impossível homens andar sobre as águas. Sim, quando você tem uma palavra, Deus faz você fazer coisas impossíveis. Mas só vai andar sobre as águas quem faz o quê? Quem sai do barco. Se nós não saímos do barco, nós não vamos andar sobre as águas. E o que é o barco? É a segurança própria. Os discípulos ficaram lá acuados. Estar no barco é a experiência antiga. Ficaram aquela vez. Era a Tempestade volume 2. Sim. O filme, o retorno.
mas eles não quiseram ter a mesma experiência antiga. Então aponta a terceira coisa, viver de experiências antigas. E às vezes a solução antiga não é a mesma para esse momento agora. Então a vida cristã é a vida dinâmica. A vida nossa é uma vida dinâmica. Então a quarta coisa é que, mesmo dentro daqueles barcos, eles não pediram para ir, mas Pedro pediu. Então, a ideia de andar sobre as águas, como eu disse aqui, foi de Pedro. Jesus só autorizou, porque precisa de uma palavra. Agora, quem ficou no barco, teve a tempestade acalmada? Teve. Porque Jesus volta e eles estavam lá e tem a tempestade acalmada. Mas a verdade é, eles não andaram sobre as águas. Por quê? Porque não desceram do barco. Barco é segurança própria, barco é confiança própria, é ter, sabe aquele negócio, melhor um na mão do que dois voando. Isso não é andar por fé. Andar por fé, você tem que pôr o pé sobre as águas. E quando você coloca, de fato, você vai andar sobre elas. Deus pode fazer, ou melhor, pode nos levar a fazer coisas que a nossa força natural não tem capacidade de fazer, simplesmente quando eu faço direcionado por uma palavra. E aí tem um melhor de tudo. Já que Jesus não pediu, foi invenção de Pedro, então quer dizer que eu posso pedir coisas que ninguém viveu, que não sou capaz de fazer e que nem homens algum são capazes de fazer, mas eu posso, se eu pedir, ele vai me levar a fazer. Então sair do barco é quando eu falo isso, eu deixo a segurança própria. Eu vou agora caminhar por fé. Homens não andam sobre as águas, mas eu vou porque eu tenho uma palavra. E aí a coisa dá certo. É isso aí, viver novas experiências fortes que Deus preparou para nós. Mas aí, assim, é muito interessante isso. Mas, por exemplo, não pode ser confundido com... os discípulos ficaram no barco e Pedro arriscou. Não é que ele arriscou, ele realmente... Ele foi com fé naquilo ali. Ele pediu. Olha, eu acho que é bom. Sua pergunta é... Se você deixar você terminar, que eu acho que... Não, essa é a minha pergunta, assim. Porque tem gente que fala, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou arriscar. Não, você já tá errado. Exato. Acho que se você fala, vou sair da minha zona de conforto, vou arriscar, você já não tá acreditando que vai dar certo. Exatamente. Perfeita a sua colocação. Vamos usar esse contexto que é o mundo moderno hoje, fala dessa forma. Sair da zona de conforto. Tá, eu posso fazer, mas quando isso vai diferir, como eu falei, de um sonho, de uma fantasia, de uma paranoia? É quando eu faço movido por fé. Tá. E o que é movido por fé? É quando eu tenho uma palavra, quando ela vem aos meus ouvidos. Nós temos uma mentalidade de que a gente não pode ter coisas maiores e que não pode ver coisas grandes. Então, tudo é demais. Se você perguntar pra alguém assim, eu vou jejuar, orar, tal. Eu ligo jogadores, amigos meus, gente de todo lado. E eu pergunto assim, manda um pedido de oração seu. E algumas pessoas falam, é saúde, né? Porque ter saúde é importante. Eu falo, tá bom, além de saúde, mais alguma coisa? Não, aí fica pensando em mais alguma coisa, assim, tal. Lembra que eu falei de coração cheio? O gênio da lâmpada aparece, você não sabe o que pede. E aí, né, eu falo, tá bom, vou orar por saúde. Mas eu brinco dizendo, saúde a gente pede quando o filho é feio. Sabe quando o bebê nasce feio, qual é a frase? O importante é ter saúde. Então, eu falo, você é um filho bonito. Então não é só saúde, é prosperidade, transformação, restauração da família, bênção de Deus sobre a sua vida e por aí se vai. Então é muito mais do que ter uma saúde. E a Bíblia diz isso, cara. Eu vivi como pastor muitos anos da minha vida assim, limitado. Falando, não posso ter determinada coisa porque não pode ter determinada coisa. Um dia Deus falou comigo, se você continuar assim, você vai viver a pior miséria da sua vida. Ele me deu uma palavra, Jeremias 29:11, e lá está escrito assim, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Aí terminava dizendo, os pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha quanta informação. Primeiro, pensamento, ele que sabe, é bom pensamento, Deus não está pensando coisa ruim, você vai quebrar, não vai dar nada certo, não é isso. Mas diz que os pensamentos são de paz, não de mal, mas para dar o fim que você desejar. Aí Deus falou para mim, o final você decide. Lembra do programa antigamente? O final, você que vai escolher. O futuro vai ser do tamanho que você desejar. Aí tá bom, eu vou desejar e voltamos. Fantasia ou sonho? Quando é provido de fé, não é fantasia. E o que é provido de fé? Visão. Como a Bíblia, vamos imaginar agora que se você quiser receber uma palavra de fé, tá bom, você quer tomar uma decisão na minha vida, como que eu vou saber se é de fé ou não? Então vamos lá. Em Provérbios diz isso, Salomão fala, filho meu, Deus falando, né? Guarde os meus ensinamentos. Aí diz o seguinte, né? Guarda nos seus ouvidos, ata aos seus olhos e guarda no mais profundo do seu coração. Ouvidos, me perdoe, olhos, coração. Essa é a forma que tudo entra. A fé vem pelo ouvir. Então, por exemplo, se eu ouvir uma palavra aqui, Jeremias 29:11, que eu tô falando. Se você falar, nossa, eu senti algo para mim, isso aí também, eu creio que eu posso pedir e Deus vai me dar. Pronto, você acabou de ouvir, gerou fé. Agora você precisa de quê? Uma visão. Tem que gerar uma imagem disso. Como é que vai ser?
Isso aí tem que estar presente na sua vida todo dia. Eu me vejo assim. Eu não sei quando, mas uma hora vai acontecer. Isso é uma visão. É igual quando você vai comprar um carro. Você tem 2 modelos, está em dúvida. Aí você escolhe um modelo. Você está pesquisando. Aí você olha agora na Marginal Tietê. Nossa, 1, 2, só tem esse carro na rua. Vai em todo lugar, fala para a esposa, olha, tem esse carro. Mas eles sempre estiveram lá. Por que agora ele está presente? Porque agora tem uma visão. Você enxerga coisas que estão ao seu redor. Gerou uma imagem, ok. Pensou, olhou muito para uma coisa, isso está no critério dos desejos, né? Olhar muito para uma coisa, já você deseja. Você vai ter aquilo que você admira, um conjunto de caráter, vai. Começa com pensamento, depois vai com vontade, né? A psicologia fala isso, né? Depois a vontade vai ter uma prática vai gerar um comportamento, o comportamento vai gerar um destino. Tudo começou destino, né? Prática, vontade, começou com pensamento. Entendeu? Então, pensamento, vem da palavra, pensar é você imaginar. É gerar uma imagem de algo que não existe, segundo o dicionário Aurélio. Imaginar isso. Então, você pega agora, porque você tem um indicativo. Deus vai me abençoar. Então, eu vou olhar. Minha família bem, minha empresa bem, minha vida indo bem. Gerei uma imagem. Aí, meu coração desejou. Aí vai entrar aqui dentro. Se alguém te perguntar, o que você quer de oração agora? Você não vai falar assim pra mim, saúde, tá bom. Você vai falar assim, quero minha empresa crescendo. Eu quero minha vida mudando. Eu quero minha família restaurada. Coração tá cheio. Para encerrar, foi na escola do meu filho uma instituição chamada Fábrica de Sonhos. E aí mandou cada criança escrever o sonho. Meu filho Tiago escreve o sonho dele. E ele coloca uma caixa, um chocolate diamante negro e uma massinha. Ok. Nós nem sabíamos disso. Domingo eu estou indo pro culto, terminando o esboço, seu irmão. E aí, de repente, minha esposa entra no quarto e fala, ó, a escola do Tiago tá ligando para ir lá. Eu falei, mas hoje é domingo. Ah, então, é uma instituição, sei lá, Fábrica dos Sonhos, chegou lá e quer realizar o desejo dele. Falei, leva lá. Minha esposa leva, é perto da minha casa. E aí ela volta, e ele vem com a massinha e tal, e ele sai do quarto. Quando ele sai, minha esposa fala, amor, quando eu saí de lá, quando eu tava chegando lá, pais estavam saindo com PlayStation, com bicicletas, com coisas maiores. E o Thiago pediu uma massinha, e uma caixinha de diamante negro, e um chocolate de diamante negro. Na escola fizeram aquele teatro bonito, uma homenagem, deram uma caixa, ele pediu deram uma caixa, e tanta coisa. Aí quando minha esposa saiu do quarto, eu fui terminar o esboço, falei, crianças, não sabe o que pede mesmo, poxa vida. Aí Deus falou no meu coração, igualzinho a vocês. Eu posso dar todas as coisas, mas vocês estão me pedindo massinha e diamante negro. Eu falei, uau. O problema não tá no meu filho, tá em mim. Então eu digo mesmo para quem tá nos assistindo, Deus é especialista de nos abençoar, mas a gente tá pedindo muita coisa pequena. Só saúde. Peça, é bom, mas não só saúde. Deus quer te dar um melhor emprego, uma melhor posição, quer te honrar nessa vida, quer fazer você andar literalmente sobre as águas, viver coisas grandes. E eu tenho vivido isso na minha vida. Eu saí dessa zona de achar que eu vou receber só o que eu mereço. Aí tá o mérito, entendeu? E agora eu tô indo receber coisas que eu não mereço. Eu não posso andar sobre as águas, eu não posso viver tanta coisa grande. Quem sou eu? O que Deus tem feito na minha vida? E aí eu digo mesmo para quem tá nos acompanhando aqui, a gente pode ver coisas que a gente nem imagina, quando a gente ativa a fé. Então o que fez o que mudou? Essa fé. Eu te mostrei só o caminho de receber fé. Você viu lá, ouvir, gerar uma imagem, encher o coração. Tem uma palavra do Salmo 34, dá para acrescentar, que diz assim, ó, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. A palavra agrada-te no original do hebraico significa esteja contente. Ao texto ficaria, esteja contente com o Senhor e ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Para Deus satisfazer esse desejo, precisa ser alguém contente, agradecido. Boa. Mas tem um outro significado que parece diferente, que é assim, ó, esteja habituado a mimo. Habituado a mimo. Agrada-te no original, um dos sinônimos é alguém habituado a mimo. Quando eu chego em casa com um monte de sacola do mercado, meus filhos vão abrir a sacola. Eles não estão olhando se tem arroz, feijão. Eles querem saber se tem alguma coisa para eles. Eu sempre levo um mimo. Então eles estão habituados a mimo. Se eu chegar agora lá com uma sacola, o que tem aí, papai? Porque eles sabem, estão habituados a serem mimados. A gente precisa ser habituado a mimo. Deus quer nos mimar. Alguém que fala que vai te dar além do que você pediu e pensou, alguém quer mimar você. Deus quer nos dar coisas além do que você precisa. Porque Ele é rico e pode fazer isso com todos aqueles que quiserem isso. E ser habituado a mimo é saber que nós temos um Deus que é gracioso. E que pode, e Ele quer fazer coisas maiores na nossa vida. Então quando a gente enche o coração, o texto está dizendo o seguinte, Ele satisfará o desejo do seu coração. Agrada-te. Esteja habituado a mimo. E Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Quem é habituado a mimo, todo dia Deus está realizando o desejo do coração. O cara quer algo, Deus dá. Quer comprar casa, Deus dá. Quer trocar um carro, Deus dá. A empresa vai para frente, o casamento dá certo, família dá certo. Tudo aquilo que você já imagina vai acontecer, porque ele mudou a visão. O coração dele está cheio de sonhos e tem uma promessa para o coração. Agora eu te pergunto, coração vazio. Aparece a lâmpada, não sabe o que pede.
Entendeu agora Sim. da lâmpada? Entendi. Deus te pergunta, o que quer que eu te faça? Você vai pensar, saúde. É muito pouco. Uhum. Pode ser coisas maiores. Então, andar sobre as águas é isso. Então, você falou algo muito bacana. Então eu saio por aí e vou arriscar. Às vezes é só uma terminologia, às vezes é até fé mesmo. Mas é uma forma do cara comunicar. Eu vou arriscar. Mas talvez não seria melhor. Assim, eu creio que vai dar certo. Eu tenho essa visão. Eu creio que se fizermos dessa forma, vai ser. Lógico que fé é você ver o invisível. É arriscar também, porque você tá pondo todo em jogo, mas você tá querendo o caráter de Deus. E eu dou uma indicação, se eu posso, né? Fica à vontade. Eu sempre ensino que fé não é crer que Deus faz. Não, desculpa, não é crer que uma coisa vai acontecer. Fé é crer que Deus pode fazer qualquer coisa acontecer. Pastor, qual a diferença? Quando eu creio em coisa, eu tô pondo minha fé em algo. Quando eu creio em Deus, eu tô pondo fé no caráter de Deus. A Bíblia fala, Sara, que foi a mulher de Abraão, um dos patriarcas, diz que ela alcançou a promessa porque ela teve por fiel quem prometeu. Uhum. E eu concluo dizendo, não o que foi prometido. Então você pode ter expectativa, vai chegar uma empresa, vai chegar uma coisa na minha vida, ok, é uma expectativa. Mas você precisa crer que Deus é capaz de te dar o que for necessário. Porque coisas vêm ou não vêm. Pode vir melhor, diferente da embalagem que a gente pediu. Sim. Outra coisa, podem demorar. E a esperança demorada, Salomão diz que faz adoecer o coração. Então você vai ficar mal, vai ficar doente. Mas quando você crê no caráter, ainda que coisas não aconteçam, você continua firme. Porque a Bíblia fala, não tendo ninguém superior para jurar, Deus jurou por si mesmo. Lembra na escola, quando a gente queria afirmar uma verdade? A Bíblia conta isso. Os homens, quando querem firmar uma verdade, juram por algo superior. Na escola era isso. Juro pela minha mãe, morta. Se alguém falasse pai, você duvidava. Mas mãe, não, o cara tá falando verdade, jurando pela mãe dele. Deus não tem ninguém superior para jurar, jurou por ele mesmo. Ele nunca vai nos deixar. Nunca vai nos abandonar. Então essa certeza que a gente tem nesse caráter de Deus. Ele continua sendo fiel. E se eu for infiel, olha que palavra boa para você que perguntou sobre mérito. A Bíblia fala, se você for fiel, Deus é fiel. Continua sendo, Deus continua sendo. E se você deixar de ser? Ele continua sendo, porque ele não pode negar a si mesmo. Eu digo, a sua infidelidade não tem como mudar a fidelidade de Deus. O que eu sou não muda quem Deus é. Mas quem Deus é, muda quem eu sou. Entendeu? Muito louco.